Boa noite, pessoal. Boa noite, Lucas. Boa noite, Evilásio. Mais um Entre Discurso. E hoje com um convidado especial, que é o Lucas Lamonier. Vamos convidá-lo para ele adentrar aqui. Joana, bem-vinda. Boa noite, Gláucia. Bem-vinda. Boa Boa noite! Tudo bem, noite. Carlos? Tudo bom, e você? Tudo na paz, graças a Deus. Tudo tranquilo. Muito feliz em estar hoje Guardar o pessoal chegar, no né? programa Luciano acabou de entrar, tem um boa noite. Gláucia. Pleia de Cavalo do Cão, Gláucia. Gláucia tá Isso. ansiosa, viu? Imagina a gente, viu? Pois é, Lucas. Que bom, viu? Essa edição está batendo esse papo. Escuta essa canção. Bem baixo, né? Tá bem longe. É uma homenagem aos professores. Essa semana, Lucas, foi a semana que passou, né? Foi em homenagem aos professores, né? Uma semana de muita alegria para nós que somos professores. Porém, não é somente essa semana de outubro, né? Dia 15 de outubro, todos os dias. E Derlânia, bem-vinda. E Ana, bem-vinda. Bom, Lucas, então vamos começar? Vamos sim. Como Gláucia disse, também estou ansioso, né? Por mais que a gente esteja em contato diariamente, né, por conta das atividades literárias, mas sempre há algo novo, né, que pode surgir em diálogos como esse. E hoje, com essa proposta das lives que você vem fazendo, né, que são os diversos discursos, então eu acho uma proposta muito interessante para a gente discutir várias coisas, né? Poder também estar dialogando com quem está nos assistindo, participando da live, né? Nesse início de noite do domingo, finalizando aí esse dia de descanso para muitos, dia de labuta para outros, né? Porque o domingo não é só um dia de descanso, a gente lembra de tantas pessoas que estão aí lutando também no domingo, inclusive professores, né, preparando suas aulas, corrigindo material, né, tentando se desdobrar entre o lazer com a família e as suas obrigações com o ensino, né, com a ação de transformar. Então, vamos lá para o nosso diálogo. Verdade, né? O professor ele tem essa jornada dupla, tripla, né? E aí vai por diante. Bom, então eu queria já agradecer por você ter aceitado o convite para participar do Entre Discurso. E a partir da nossa conversa, muitas coisas vão acontecendo. E para a gente iniciar, eu acho que algumas pessoas, né? Como Jonas, Vera, João Batista chegou por aqui. Talvez João Batista Boa não noite, João conheça Batista. quem é o Lucas Lamonier. Bem. Ah, você quer que eu me apresente, é? É, Muito bem, então vamos lá. Bom, eu sou o Lucas você com Lamonier, café, né? pode ver, Eu sou o Lucas Lamonier, professor de língua portuguesa, né, da rede privada de ensino. Já lecionei também na rede pública.
Sou escritor, né, poeta desde a minha adolescência, graças à professora Lucila, que me provocou enquanto aluno em um trabalho, e esse trabalho frutificou em um escritor, né, que depois de muitos anos tem a coragem de lançar o seu primeiro livro, né, que foi Janelas da Alma. Sou sou apaixonado por cultura, por literatura, sempre gostei muito de estar envolvido nas ações culturais da escola enquanto aluno, né? Eu sempre estava ali nas encenações, nas declamações, era algo que me realizava. E enquanto professor, eu faço agora 15 anos, né? Estou debutando esse ano, o ano 2020 é o ano que eu debuto como professor, são 15 anos de sala de aula, atualmente exercendo algumas funções, né? Sou do Conselho Municipal de Educação há um bom tempo, agora ingressando no Conselho Municipal de Cultura, sou secretário paroquial, né? Tenho uma caminhada muito longa também na Igreja Católica, devo muito à Igreja Católica pelo que eu sou hoje, né? Acho que na minha formação, né? A minha preparação enquanto pessoa para estar com outras pessoas, dialogando com outras pessoas, essa desenvoltura que às vezes eu tenho, né, em palco, devo muito à igreja. E, não sei, falar da gente é um pouco complicado, Carlos. Eu não estava preparado para isso. Sou organizador das antologias do Encontro Gloriense de Escritores, que a gente iniciou lá em 2015. Também organizo o concurso Professora Maria Iracema. Tem o projeto Florescer do Sertão com a professora Lucila. Deixa eu ver o que mais. Um pouquinho de coisa. Preside a AGL. Atualmente presidente da AGL, finalizando o meu segundo mandato, né, que devo passar essa missão para outra pessoa agora no dia 12 de dezembro, né, o aniversário de 8 anos. Então nós vamos ter eleição em novembro, e aí teremos uma nova diretoria. Então esse é o Lucas, né? O Lucas, eu prefiro me definir como aquele que é apaixonado pela cultura, né? Apaixonado pela cultura, pelas artes e disposto a ajudar sempre. Sou DJ nas horas vagas também, né? Esposo da jornalista Giciane, pai da linda Laura, né? Sou pai há 1 ano e 3 meses e... Não, minto. Sou pai há 2 anos e 1 mês, porque os 9 meses de gestação a gente também já é pai, né? E tem sido uma experiência fantástica, porque eu já tinha um olhar, né, de pai, entre aspas, porque criei meu irmão Miguel como se fosse meu filho, e o professor acaba sendo também um pouquinho de pai, mas quando você acompanha desde o início ali da gestação, a experiência é outra. E é isso. A gente pode ir conversando um pouquinho mais de quem é Lucas ao longo da história. Que maravilha, Lucas. Então, Lucas é esse cidadão dinâmico, né? Essa pessoa dinâmica que está aí, sempre disposta a trabalhar, sempre disposta a ajudar o outro e encabeça vários projetos. Acabou de chegar aqui, ó, é a Ana Clésia, Solange, nossa amiga Solange lá de Cristinápolis. Bem-vinda, Solange. Saudades. E, Lucas, você falou lá no início que enveredou pela escrita graças à professora Lucila. Mas, desde sempre, você desejava ser professor? Oi? Não entendi. Desde sempre, você desejava ser professor? Carlos, eu acho que lecionar foi uma opção que surgiu ali depois do encantamento mesmo de muitos educadores. Quando eu estava ali no primeiro ano do ensino médio, eu lembro que eu queria fazer psicologia. Era a área que eu
tinha como desejo, era psicologia. Só que no terceiro ano, eu parei e analisei, eu tive tantos professores de língua portuguesa bons, e aí eu disse, não, eu quero ser professor, eu quero ir para a sala de aula, eu quero ter esse contato, eu quero ter a possibilidade de provocar meus alunos, como eu fui provocado, eu quero, sabe? Então, a opção de ser professor não foi a última opção, foi a minha primeira opção realmente, no sentido de chegar ali no terceiro ano, né? Antes eu pensava outra coisa, eu pensava psicologia, mas quando chegou no terceiro ano, não, eu quero fazer. Porque aí eu tive como referência, e aí por que escolhi língua portuguesa, né? Porque eu tive várias referências muito boas, né? Então, desde o ensino fundamental menor, eu tive professoras como Josefa, né? Que foi uma professora maravilhosa na minha trajetória. Aí veio Lucila, veio Maria do Carmo, Jorge, né, Adriana, eu tive a oportunidade de ter aula também com a Adriana. Foram professores de língua portuguesa que me inspiraram, que disseram, Lucas, olha, o mundo da língua portuguesa é vasto, né? Veja, eu não era um leitor, Carlos. Eu não gostava de ler. Meu primeiro livro que eu li, que eu parei para ler, foi Mutante Insanidade. Foi um livro de poesia, né? Coisa rara, É de porque Jorge, geralmente as né? pessoas... Foi, de Jorge. Coisa rara, porque geralmente os adolescentes leem outros livros. Mas Mutante Insanidade foi um livro que eu, não sei, me pegou tanto pelo nome, pela capa e pela admiração que se criou em cima do professor Jorge Henrique. E aí, é tanto que meu trabalho de conclusão de curso, né, na universidade foi sobre essa obra, né? Meu artigo científico foi a voz poética no Alto Sertão Sergipano. E aí, como referência, essa voz que era a voz de Jorge Henrique em Mutante Sanidade. Maravilha. E Jorge realmente tem uma voz, né, que é ouvida além Sergipe, né? Graças a Deus. Uhum. Registrando aí a presença de Geraldo Oliveira, Márcia Fernanda, e agradecendo a todos que estão acompanhando o Entre Discurso, esse programa semanal, né, de bate-papo. E aí, Lucas, você adentra a profissão de professor, começa a lecionar, você tem experiência tanto na rede pública quanto na rede particular, e eu lhe pergunto o seguinte: o que é ser professor em um país que não valoriza a profissão? Eu acho muito complicado, sabe, Carlos, esses discursos de valorização, né? Quando a gente diz assim, é um país que não valoriza a educação, a gente cria uma imagem de que ninguém valoriza a educação no país, ou ninguém valoriza o professor no país. E não é bem isso, né? Em toda a minha carreira, eu me senti valorizado. Valorizado pelos alunos, valorizado por pais, valorizado pela sociedade. Então, enquanto profissional, eu me sinto valorizado. Agora, a profissão, né, de professor, né, a área educação, às vezes ela não tem o olhar que deveria ter, né, do poder público. Então, Sim, sim. quando a gente... Eu acho que esse discurso deveria ser: por que o poder público não valoriza a educação? Por que o poder público não valoriza o professor? Né? Então, é o poder público. Porque se você faz uma análise, nós somos valorizados, tanto que no dia... Eu até brincava sobre isso, né? É engraçado como no dia 15, nós somos lembrados como, né, os... profissionais que formam outras profissões. Mas durante todo o resto do ano, nós somos ali, ó, massacrados, chamados de preguiçosos, de baderneiros, de enroladores e tudo mais. Mas quem é que nos taxa dessa forma? Uma pequena parcela da sociedade. Então não é a sociedade como um todo, né? Então, a valorização, eu penso,
né? Acredito muito nisso, que a maior valorização que a gente precisa ter é daqueles que passam pelas nossas mãos, que acreditam no nosso trabalho, que acreditam que estamos ali fazendo o melhor de nós mesmos. Você sabe muito bem que, como qualquer outra profissão, existem aqueles que se dedicam ao máximo, né? Que realmente fazem o seu trabalho, e aqueles que estão ali fazendo de conta. E, infelizmente, são esses que fazem de conta, né, na nossa profissão, que acabam nos envergonhando. Uhum. E acabam dando margem para determinados comentários, né? E, às vezes, ações de desvalorização. Mas eu sou muito feliz porque eu já passei por, nesses 15 anos, eu tive a oportunidade de lecionar, né, na rede estadual e aqui no Manuel Messias, que foi onde eu tive toda a minha trajetória escolar, e também tive a oportunidade de ir a Monte Alegre, de dar aula no 28, né? A entrar numa sala de sexto ano com quase 50 alunos, né? E sair descabelado, perdendo os últimos cabelos que a gente tinha. Mas saí muito feliz, né? Porque você encontrava ali também desafios da profissão. E que você poderia fazer o seu melhor. E que você poderia dar o seu melhor. E transformar ao menos um em meio aos 50. Então, e você chegar lá, você ser professor, pense uma coisa gostosa. É você estar em qualquer lugar e alguém gritar professor. Né? Eu não sei se você tem essa emoção, mas eu fico muito feliz. Por exemplo, às vezes eu estou na beira do rio e professor, e aí vem lá e vem me abraçar. Isso soa como melodia gostosa nos nossos ouvidos. Porque aquele professor é dizendo assim, você é meu mestre. Né? Uhum. Você colaborou com a minha formação. É um reconhecimento. Por isso que eu não gosto muito dessa palavra desvalorização. Lógico, a gente sabe que há todos os desafios. É uma profissão desvalorizada? Né? Como também tem tantas outras que o são. Né? Mas eu prefiro pegar o positivo. Eu prefiro pegar essa valorização dada por pais, por alunos, né? Que são, eu acho que os nossos avaliadores, são eles. Verdade, Lucas. E, como você falou, a maior valorização é o reconhecimento dos nossos estudantes, né? Eles reconhecerem o nosso trabalho e que se estende para os pais e para a comunidade, enfim. Lucas, você é um professor muito proativo, né? A gente lhe observa muito, e você é muito proativo, está sempre, né, nesse dinamismo. E nesse momento do isolamento, né, do isolamento que a gente, de março para cá, nós, professores, enfrentamos vários desafios, né, e um deles foi sair de lá daquele espaço presencial e entrar no virtual. Fala um pouco sobre essa transição, como foi que você conseguiu ir se e adaptando? Carlos, foi um desafio. Né? Assim, um desafio fora do normal. Primeiro, eu entrei em crise, né? O mês de março ali, fim de março, início de abril, que foi o tempo que o primeiro mês de isolamento, foi um mês de crise mesmo. Porque, como você acabou de dizer, nós somos muito, né, envolvidos, temos uma coisa muito de estar ligado a essa correria do dia a dia. E aí, quando você tem que parar de uma hora para outra, sem planejamento, sem saber para onde você vai, você pira, né? E depois eu tinha uma aversão muito grande ao ensino à distância, por conta justamente do que se já vinha propondo, né? De uma possível... como é que posso dizer?
Aí fugiu a palavra agora. Uma possível extinção do ensino presencial, né, em algumas áreas. E aí a gente ficava como? Né? O professor em si, o contato, né, humano, né, essa coisa do olho a olho, do tato. Né? Como é que nós iríamos reagir em relação a essa situação? Então, foi muito complicado, muito difícil. Mas quando eu percebi que era a única opção, né, que nós tínhamos no momento, e que a pandemia iria se estender por muitos meses, e que a coisa estava sendo cada vez mais desenhada para que o ano 2020 fosse um ano de desafios e de formação, né? Porque foi um ano de formação. Nós fizemos, durante esses meses, e estamos fazendo pós-graduação em ensino à distância. Né? Em didática, nós estamos fazendo pós-graduação em didática do ensino à distância. Né? E nós estamos sendo os nossos próprios mestres. Aliás, e também os nossos alunos. Os nossos alunos estão sendo professores nesse momento. Estão nos ensinando como lidar com as novas tecnologias. Lá na faculdade, nós aprendemos a usar. Né? Nós tivemos disciplina de novas tecnologias aplicadas ao ensino. Só que uma coisa é você ver isso teoricamente. Outra coisa é você colocar isso em prática. É você vir para o dia a dia, você vir para a sala de aula, né, virtual, e você ter esse contato com o dia a dia de um professor à distância, de um professor EAD. E assim, a cada aula encerrada, me vinha o que é que eu posso fazer para a próxima aula para poder atrair ou descontrair, ou fazer com que a aula não seja pedante, que a aula seja interessante, que a aula possa levar realmente o conteúdo, mas ao mesmo tempo leve um pouquinho de alegria, né, para aquele espaço que eu sabia que o meu aluno também não estava bem, né, não estava feliz. Aí veio aquela questão de você ser mais atrativo que o Free Fire, né, de que os jogos da internet, e aí são os diversos desafios. Verdade. E vai ser... e agora, depois quando passar tudo isso, a gente vai perceber que iremos conviver com esse hibridismo, né? Essas duas realidades, o ensino virtual e o ensino presencial. Agora, eles chegaram e estão se casando aí, e acho que pós-pandemia nós continuaremos lidando com esses dois universos, né? E como a Solange colocou aí, ó, esse período que é todo desafio, veio mostrar quanto ser professor é importante. Verdade. Quer falar? Carlos, e o legal, Carlos, que você acabou de falar, né, que vai ser uma nova realidade a questão do ensino híbrido, de você também usar as novas tecnologias, porque a gente aprendeu que há várias possibilidades de utilizar, né, a internet para o meio educacional e atrativo. Né? Eu tenho aprendido muita coisa para ser utilizada mesmo quando a gente volta ao ensino presencial. E essa questão também de possibilidade de formação, de você, imagine, você agora vai poder, quem sabe, entrar numa aula minha para ter um discurso como esse, um diálogo como esse, em uma sala presencial, né, você estando em Monte Alegre e nós estando aqui, mas tendo esse discurso através de uma sala como essa. Então, vai nos aproximar mais, vai nos dar várias outras possibilidades de conhecimento. Nós também na cultura estamos aprendendo muito isso. Né? Sexta-feira vocês tiveram um diálogo com Dina. E imagine, Dina está lá em Cabo Verde, África, Cabo Verde, e a gente, né, aqui. Isso, e olhe como foi fácil isso. Né? Então é extraordinário essas possibilidades que nós estamos tendo. Queria mandar um forte abraço aí pro Jorginho,
né, que acabou de entrar, Jorge Pereira, Orleane Jorge Couto, Henrique entrou também. Jorge Henrique, né? A Vera, que Orleane. também está conosco. O meu aluno Baquinho, Lucas Santos, blogueiro, né? o Então, pessoal a aí do... Luciana Santos. Verdade. Muito E o obrigado aí pessoal... pela presença de vocês. Obrigado, pessoal. Lucas, agora eu vou lhe pedir licença para fazer a leitura de um poema que você publicou no seu primeiro livro, né, Janela da Alma. Você fez esse livro de poesia, né? E tem um poema nele que se chama Silêncio, e que você nos diz assim: o silêncio é chama que não queima, é água que não lava, é alimento que não sacia, é cobertor que não aquece. O silêncio é barulho que não se ouve, é melodia que não tem nota, é o samba que não tem bateria, é maestro que não tem orquestra, o som que não se escuta, que não murmura, que machuca, o som que não chama, que não clama, que não ama. Porém, quando a gente que convive com você, né, a gente sabe que você não é esse sujeito silencioso totalmente, né? Então, fale um pouco dessa sua experiência de ter lançado seu primeiro livro, né? Veja que o silêncio ele sai daqui do papel e chega à mão do leitor, certo? Então, são gritos, são vozes que Lucas ecoa por aí. E aí eu gostaria que você falasse dessa sua produção poética. Então, Janelas da Alma, ele é um livro que reúne meus poemas da adolescência, né? Da minha adolescência e do meu início de maturidade. E cada texto, ele é muito provocador. Ele tem uma história, ele tem uma profundidade daquilo que eu vivenciei, né? Quando eu releio alguns poemas como esse, eu percebo que muita coisa permanece e não muda, né? O silêncio posto no Janelas da Alma é um silêncio, Carlos, que ele ainda ecoa ou não ecoa, né? Às vezes, nós estamos em meio a uma multidão barulhenta, estamos em um trio elétrico, né? Atrás de um trio elétrico, mas só conseguimos ouvir o silêncio. Eu ainda passo por isso em algumas situações da vida, né? Por incrível que pareça ser. Às vezes, a alegria estampada em um sorriso esconde a tristeza que está lá dentro do coração. Então, é muito complicado, né, essas análises, porque a nossa vida é uma vida, como você disse, muito ativa. Mas, ao mesmo tempo, é uma vida carregada de responsabilidades, de pensamentos futuros, de projetos, de idealizações. E aí, e também você acaba tendo as frustrações, os desafios, as suas próprias pedras interiores, né? Que você que coloca no seu caminho. Não são os outros que colocam pedra nos nossos caminhos. Às vezes somos nós, né? E aí Janelas da Alma traz um pouco isso. Janelas da Alma, ele foi dividido em 4 janelas, né? E em cada janela eu trago poemas que se remetem a uma configuração do eu lírico de Lucas Lamonier, né? Só que, a partir do momento, eu falava até com o Jorge falava isso, eu achei muito interessante, eu já tinha também ouvido e falado em outras vezes, que uma vez que a gente publica um texto, o texto deixa de ser nosso. Então, o texto ele é de domínio público. As pessoas podem se identificar, podem ter uma outra interpretação.
elas podem, como é o nome? Fazer Se novas apropriar leituras, né? do texto com uma outra resignificação. E aí é muito interessante a produção nossa no início e a produção nossa na fase já madura, ou amadurecendo ainda. Eu tenho muitos momentos que eu tenho bloqueio criativo, justamente com medo agora de produzir, né? Porque a gente começa a ser também mais exigente. Então, você tem ali o seu início, que você está mais à vontade, porque você está iniciando, mas quando você já está numa caminhada, você acaba criando ali uma própria Você barreira, vai se né, de cobrando mais, produção. né? Isso. Há uma cobrança Ó, maior, né? obrigado, ponteira de Ponteiras Modas, né, e lá do Boteco do Isso. Sertão, Nosso tá aí parceiro da casa, né? parabenizando. Queria mandar um forte abraço a Ponteira que é um grande parceiro da Academia Gloriense de Letras, né, sempre Isso. nos ajudando aí nos eventos. Muito obrigado. Ponteiro, eu quero dizer que a FLIG ainda vai acontecer próximo ano, quando a vacina for disponibilizada, e vai ser lá no Boteco do Sertão, certo? Sem dúvida, Verdade. o melhor espaço para a nossa festa literária. E Kelber chegou também, nosso amigo Kelber chegou por aí. Lucas, atualmente você está assumindo a presidência da Academia Gloriense de Letras, né, da AGL. E a AGL, para quem não sabe, é a pioneira das academias do interior sergipano, né? Como você falou, agora, no dia 12 de dezembro, está completando 8 anos de instalação. Quais foram os desafios e avanços vividos ao longo de sua gestão? Eita! Você quer que eu resuma 4 anos, rapaz? É complicado, né? Mas vamos lá, vamos tentar falar sobre isso. Carlos, desde que eu assumi a presidência da AGL, eu assumi muito bem assessorado, né? Os membros da AGL, eles formam esse corpo colaborativo muito importante para as ações. Então, os desafios que eu possa assinalar, eu acho que está mais em você convencer a sociedade de que as ações culturais elas são importantes na formação, né? Então, a gente promoveu vários eventos culturais ao longo desses 8 anos. Ao longo dos 4, na minha gestão, damos continuidade a todo o projeto. Mas é muito mais fácil trazer quem é de fora para os eventos de Glória do que quem é de Glória participar dos eventos. Então, esse é o maior desafio. É você mostrar para o educador que é importante motivar o aluno a participar de um concurso literário, né? De participar de uma exposição, de participar de um evento. É muito difícil, e aí é onde está aquilo que eu comentava no início sobre os professores, né? Infelizmente, há os professores que se dedicam, né, que acreditam na ação de ser educador, e há aqueles que estão ali só por estar, né? E que não abraçam a causa, que cruzam os braços, que ficam sempre colocando a culpa nessa desvalorização da profissão, e não faz por onde as pessoas observarem que a educação ela é a ação mais importante na sociedade. Sem educação não há sociedade, né? Então, o maior desafio que eu acredito encontrado ao longo desses anos é justamente o convencer a sociedade de que cultura é importante, de que cultura precisa ser valorizada, de que eu preciso levar o meu filho, levar minha filha para um sarau no Coreto, certo? Que eu preciso incentivar a leitura,
que eu preciso incentivar a produção, né? Que eu preciso valorizar o artista, principalmente o local. Ó, tão bonitinho, né? Ah, eu amo Braulio Bessa, né? Eu amo Braulio Bessa. E aí você tem aqui grandes cordelistas como Jorge Henrique, como Evaldo, como Emily, que vem se destacando. E por que você também não abraça essa letra? Gauchinho, que é o nosso maior cordelista no estado de Sergipe, na minha opinião, né? O ícone do cordel de Sergipe. Né? Isabel, falando aqui de Glória, mas aí no estado de Sergipe a gente tem tantos nomes, e aí a gente acaba não valorizando, né, o que é local e acaba valorizando o que é fora, né, o que vem de fora. É importante valorizar? É, nós gostamos também. Mas é importante dar um olhar para quem está aqui do seu lado. Então, esse eu acho que é o maior desafio. Enquanto presidente da Academia Gloriense de Letras, é você fazer com que a sociedade entenda que nós temos grandes talentos, que nós temos grande produção, que nós temos uma rica cultura literária e que ela precisa ser valorizada. Né? E aí é essa coisa do você... E eu acho que um grande avanço nosso foi nos encontros glorienses de escritores, lá no início, quando a gente fazia ação dentro das escolas. Porque aí a gente, indiretamente, forçava a participação de muitos educadores. Isso. A gente acabava fazendo com que eles participassem naquele momento. E olha que, infelizmente, alguns ficavam nas salas de aula, né, fazendo diário, enquanto estava ali na atividade cultural. Ou aproveitavam para sair, para resolver qualquer coisa, enquanto a gente estava em atividade cultural. Então, essas coisas, eu acho que foram os desafios, foram os entraves, sabe? Foram as decepções. Mas, no mais, a gente só teve alegria e realização, né? Se for para elencar aqui tudo que a gente conseguiu fazer ao longo desses 4 anos à frente da AGL, eu não gosto nem de falar, Carlos, dos 4 anos que eu estou à frente, mas dos 8 anos que a academia tem. 8 anos. Né? Porque, independente de gestão, como eu disse, todos abraçaram. E não era Lucas que realizava nada, era o coletivo. E aí a gente conseguiu firmar o Encontro Gloriense de Escritores, a gente conseguiu firmar o Encontro de Jovens Escritores do Alto Sertão Sergipano, conseguimos manter vivo o Seminário das Academias Literárias de Sergipe, conseguimos criar a Festa Literária de Glória, nós conseguimos o selo AGL em comemoração aos 5 anos, conseguimos porque a academia tem um selo próprio, selo postal, foi massa, criar o Memorial Padre Leão Gregório, que eu acho que é o nosso maior marco agora, ter também o Dia Municipal da Poesia, né? Ser aí reconhecido, né, pelo município como Dia Municipal da Poesia, o intercâmbio com Cabo Verde, a ida a Cuba, né, o intercâmbio com Cuba, a antologia de Cabo Verde, a antologia de jovens escritores com Cabo Verde, né, o florescer das letras no Alto Sertão Sergipano. Não sei, são tantas coisas que a gente realizou ao longo desses 8 anos que é muito complicado elencar aqui. Eu já estou pensando no discurso de entrega da faixa ao próximo presidente, né? Porque vai ser emocionante fazer todo esse apanhado, né, de 8 anos. São 8 anos fazendo oficina de capacitação, né, trazendo pessoas novas para conhecer Nossa Senhora da Glória, fazendo com que a população de Glória também conhecesse outras pessoas, certo? Pô, a gente trouxe a Orquestra Sinfônica de Sergipe para a FLIG, né? Verdade. A gente teria que parar para sinalizar tudo isso. É muita história,
né? É uma... Ah, é muito É bom como, isso. é como o Jorge diz, né? O cenário cultural ele ficou enriquecido, né? Com a AGL conseguiu enriquecer ainda mais esse cenário cultural do não só de Glória, mas de todo o Alto Sertão. Lucas, agora no início de outubro, você nas suas redes sociais fez uma ação que chamou muita atenção de todos nós, né? Ainda nesse universo da literatura, da leitura, você colocou do dia 1º ao dia 12, se eu não estou enganado, contando história para a Laura, sua filha. Fala aí um pouco dessa ideia. Então, Carlos, eu acho que uma das grandes alegrias nossas, né, desde o início do nascimento de Laura, é que alguns dos primeiros presentes que Laura ganhou foram livros, né? É tanto que Yasmin deu o primeiro livro dela. O primeiro livro que Laura ganhou foi Yasmin que deu, que é um livro sobre abraços. Um livro bem para a idade mesmo, assim, né? Bem só mais gravuras e pouco texto. E desde o início a gente, Egiciano e eu, a gente precisa transformar a vida de Laura numa vida de leitora, né? Não porque nós somos escritores, não porque nós somos educadores, mas porque a gente sabe que isso é o caminho, né? Para que ela seja uma grande profissional, em qualquer área que ela deseje atuar no futuro. E aí a gente já tinha esse hábito, né, de contar historinhas, de assistir historinha com ela, de cantar as musiquinhas. É o dia todo aquelas musiquinhas educativas que as escolas colocam também na formação e a gente aqui, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. E a gente fazendo com ela, brincando com ela, né? E participando de todo esse momento. E aí a gente disse, o que a gente vai dar de presente a Laura esse ano, né? A gente disse que Laura já tem tudo que uma criança precisa, que é amor. Amor ela tem Ave Maria, de sobra, né? Dos pais, dos tios, dos avós, dos padrinhos, das pessoas que nos conhecem. Ela é cercada de muito amor. Brinquedo ela já tinha suficiente para brincar, né? A gente não quer que Laura seja uma menina cheia do quarto cheio de brinquedos. Né? Não, ela já tem o suficiente. E aí a gente disse, não, vamos mostrar para os pais, né, para pessoas como nós, que precisa se dedicar tempo para a criança, para ler, para brincar, né, para mostrar que a leitura é uma brincadeira. De que você pode mostrar que aquele momento ali de leitura é um momento divertido. E a gente fazia todo o cenário mesmo, e era todo dia assim. E quando a gente vai ler para ela, a gente faz isso, a gente brinca, né? Eu já encomendei uns fantoches, porque eu quero começar a cantar com fantoches também. Agora eu quero, né, enveredar aí na contação da história para Laura. Mas transformar esse momento, mostrar que as crianças de hoje, elas precisam menos disso e mais disso. Certo? Nos incomodava ao extremo quando a gente ia para algum lugar e a gente percebia que as crianças tinha muita criança brincando e tinha outras crianças que ficavam só o tempo todo no celular. Eu não vou dizer que Laura não pega celular, lógico, né? Laura nasceu na era do celular. Ela vai ter o celular também como um mecanismo, como um brinquedo, né? Como para assistir, para alguma coisa ou outra. Mas a gente evita o máximo. E a gente mostra a Laura que ela precisa brincar, que ela precisa se divertir, andar, passear, né? Então, ela tá agora na casa da avó, em Canidé, com a mãe, e toda tarde a mãe sai com ela passeando ali na rua, na frente. Ela agora tá com um carrinho de boneca, empurrando o carrinho de boneca. Achei coisa, quando eu recebi o vídeo, eu achei a coisa mais linda. Mas esse momento de contação de história, ele foi importante, não só para Laura, mas para a gente. Para que a gente recordasse. Na nossa infância nós não tivemos isso. Nossos pais não tiveram
essa oportunidade de ler para a gente, sabe? De iniciar esse processo de leitura, de encantamento, sabe? E a gente estava revivendo as leituras infantis, né? Eu nem lembrava direito como eram as histórias das princesas da Disney, eu não lembrava direito como era a história do Pinóquio, né? Do Patinho Feio, eu não lembrava direito como era a história do João e o Pé de Feijão. E a gente teve a oportunidade de contar essas histórias à Laura e ao mesmo tempo se divertir com tudo isso, né? Então foi uma experiência maravilhosa. Acho que foi o melhor presente que a gente poderia dar a ela. Verdade. E a gente se cantou, né? Porque a gente que acompanha suas redes sociais ficava esperando qual era a história e se o cenário iria mudar, né? De acordo com a história. Ó, temos aí o Lucas de Jesus, que chegou, nosso garoto aí, né? Neide Santos. E, pessoal, agradecendo a todos que estão acompanhando Entre Discurso. É um bate-papo semanal que a gente tem, sempre com um convidado. Lucas, eu vou pedir licença novamente para fazer a leitura de um outro poema que você publicou nessa antologia do Egel, certo? E o poema se chama Renascer, Renascer na Fé. Calabouço livre, mandacarus cortantes, cobras rasteiras, veneno incurável. Caminhos titubeantes, fé musicista, mãos tarimbadas, choradeiras avermelhadas, espinhos florais, beleza seca, rega choro, bem-aventurada cicatriz. Carcará lume, anúncio fiel, recomeço chagado, sertão céu. Mãe peregrina, contas repetidas, preces ouvidas, povo milagroso. Lá no início da sua apresentação, você falou que agradece muito à Igreja Católica pelo ser que você é, né? Porque você, desde criança, é envolvido com a igreja. E aí, você também é uma pessoa que leva a palavra de Deus para as comunidades aí de Glória, né? Você participa de eventos. Conte um pouco para a gente dessa experiência sua. Então, eu tive toda a minha vida, ela foi pautada na Igreja Católica, né? Inclusive, eu fiz teologia por 4 anos na Escola de Formação Teológica para Leigos da Diocese de Propriá. Fui professor também, né, de Mariologia, inclusive dei aula aí em Monte Alegre, quando a FTEL tinha uma extensão aí em Monte Alegre, né? E essa minha ida aos povoados, né, principalmente nas festas de padroeiro, para ser o celebrante da noite, é uma experiência muito forte de reavivamento da minha fé a cada dia, porque eu posso levar aquilo que eu vivi desde o meu batismo, né, que eu já me batizei grande, com 14 anos, foi justamente no período também que eu fiz a minha primeira Eucaristia, e que continuei toda a minha trajetória, né? Então, a igreja, ela foi a responsável pela formação moral do Lucas Lamonier. E eu tenho ainda uma ligação muito forte, hoje menos, né, com a questão dos trabalhos diocesanos, né? Porque antes, quando eu era adolescente ainda, no início da minha adolescência, eu coordenava a infância missionária na Diocese de Propriá, né? Então, eu visitava as 27 paróquias que a Diocese tinha para formar a infância missionária, né? Que é um grupo missionário muito importante que surgiu na França, em Lyon, e que se expandiu pelo mundo, mostrando que criança pode evangelizar criança, que adolescente pode evangelizar adolescente, que jovem pode evangelizar jovem. Porque havia, né, e ainda há, uma descrença nas crianças, jovens e adolescentes no que diz respeito a levar a palavra de Deus.
a gente precisa ter um olhar muito mais aberto sobre isso. Todos nós podemos levar o bem, levar o amor, pregar o amor, né? Uhum. E a melhor forma de pregar o amor é vivenciando o amor. Então, tem uma freira que eu sou apaixonado por essa frase dela. As pessoas acreditam muito mais nos nossos atos do que nossas palavras, né? Os nossos atos, eles gritam muito mais forte do que as nossas palavras. Não adianta você ter palavra bonita se você não tem ação concreta. Então, muita coisa da vivência religiosa me ajuda a me manter firme psicologicamente, mesmo diante de tantas intempéries, né? Eu tive uma vida muito difícil, né? Uma infância e adolescência muito difícil. Meu pai era alcoólatra, né? A gente tinha... Não vou entrar nisso aqui porque senão vou começar a chorar, mas não foi uma vida em berço de ouro, não foi uma vida que eu tinha tudo que eu queria, né? Minha mãe, ela teve que lutar muito para dar tudo que a gente precisava, e a igreja foi nos dando sustento, formação, força espiritual, sobretudo, né? Então, foi sendo um alicerce, né? Oi? Foi sendo um alicerce. Sim, minha base. Né? Isso. Lucas, nós já estamos caminhando para o final, lamentavelmente, né? Porque sempre é uma grande satisfação bater papo com você. E eu queria que você falasse, porque para mim foi um dos feitos, claro, são vários feitos, mas um feito muito grandioso foi a Festa Literária de Glória que a GL organizou, né? E que esse ano de 2020 seria a segunda edição, mas 2021, confiando em Deus, faremos. Eu queria que você falasse um pouco da FLIG. Então, Carlos, a FLIG eu acho que é uma realização muito grande da AGL, porque é você mostrar que o sertão é vivo, literalmente, né? Mostrar que o sertão ele tem muito que apresentar no campo literário, no campo cultural. A gente tinha, né, a Bienal do Livro em Itabaiana, a gente teve o encontro, teve a Feira do Livro de Sergipe em Aracaju, né? Mas a gente tem os festivais de poesia falada em alguns municípios como Estância, Propriar, mas Glória, a gente não tinha aqui no sertão um evento literário que mostrasse, um grande evento literário que atraísse os olhos de todas as pessoas para a leitura, para o escritor, né? E precisava desse evento. No início, a gente tinha batizado de FLAS, né? Era a Feira de Livro do Alto Sertão, do Alto Sertão, né? Sergipano, FLAS, Festa Literária do Alto Sertão. E aí, depois a gente disse, não, foi modernizando, né, no Brasil inteiro, se optando pelo termo festa, e não só feira. Porque feira dá aquela conotação de só mercadológica, né? Vou ali para comprar algo, né? E aí a festa eu vou celebrar. Então, festa literária de glória para que a gente pudesse celebrar a cultura. E aí essa coisa de você fazer 2 dias e meio interruptíveis, né? Foi um desafio grande, muito grande. Mas a gente disse, nós somos capazes de fazer. A gente achava que ia ter o apoio maior do comércio local, das instituições governamentais do Estado. E foi quando a gente não teve o apoio, né? Uhum. A gente sabia também que muitos não acreditavam, né? Não, porque é a primeira, vocês já querem fazer um evento grande, não é melhor fazer um dia só, né? Era muita gente colocando balde de água em cima da FLIG, né?
Não, mas a gente quer os 3 dias, a gente tem programação para os 3 dias, a gente vai fazer, vai realizar. E aí eu lembro que a gente botou o projeto para frente sem um centavo. A gente não tinha R$ 1 em caixa, né? E a gente disse, não, vamos botar para frente. A gente vai fazer o negócio. E aí foi quando a gente começou a conseguir algumas parcerias e os expositores na Flig não pagaram nada, né? Não tiveram uma despesa, a gente disponibilizou o espaço, inclusive a gente disponibilizou para algumas pessoas até o pernoite, né? Olha, foi... Eu não sei, Carlos, é muito complicado. Teria que a gente ter uma live só para falar da Flig, né? Como a gente já teve uma outra. Mas eu acho que a Flig, ela deixou toda a cidade com gostinho de quero mais. Certo? Muita gente criticou. Ah, é longe, poderia ser aqui mais próximo. Só que a gente não tem dentro da cidade nenhum espaço viável, né? Que a gente pudesse realizar a Flig sem ter muitas despesas e que tenha esse clima de festa. E eu acho que o interessante de fazer lá no Boteco do Sertão foi justamente levar muita gente para um espaço de festa. Muitos alunos não conheciam o Boteco do Sertão. E foi maravilhoso a gente ver aqueles ônibus chegando, sabe? A gente sem saber para onde colocar criança, para onde colocar visitante. A gente tendo que se desdobrar em vários espaços culturais, porque era gostoso isso, né? A Flig, ela se tornou um evento grandioso, maior do que o que a gente esperava, e que chegou um momento que a gente parava e olhava e a lágrima descia. Realmente a gente está realizando esse evento, isso aqui é fruto nosso, né? Então, eu lembro muito bem que no segundo dia da Flig, eu contando história de pijama. Eu ainda estava de pijama. Foi acordaram a gente, né? E a gente teve. A Flig estava para começar 9, só que os ônibus da rede municipal do interior chegaram 8. Então a gente tinha que correr. Não, chega, vamos lá. Venham todos aqui. E a gente de pijama contando história. E lá vai envolvendo as crianças. E foi. Né? Foi aquilo que marcou 2018. Verdade. Lucas, estamos chegando ao final. Muito obrigado, viu? E espero que outras vezes nós possamos bater esse papo. Então, faça aí suas considerações. Daqui a pouco começa a contagem regressiva. Gente, muito obrigado quem acompanhou. Convidar até domingo para o próximo Entre Discurso. Isso. Então, minhas considerações é só agradecer a todos que estiveram conosco aqui nessa noite de domingo. Agradecer a você pelo convite. É muito gostoso bater papo, né, com você, com todos os meus confrades e confreiras da academia. E dizer que a gente está sempre à disposição para bater outros papos. Se quiser marcar outra live do Entre Discurso comigo, pode marcar, que é muito gostoso estar nesse ambiente. Eu não gostava, mas agora estou me empolgando, né? E gostando de participar desses momentos com vocês. Você demorou mesmo para entrar nesse espaço. Demorei. Mas estou aprendendo com você. Estou aprendendo. Gente, um abraço e até o próximo domingo. Tchau. Tchau. Um abraço, Lucas. Beijão no coração.